Vamos assistir o vídeo? Porque aí eu já consigo ir mostrando e pausando pra vocês, falando como é que foi as coisinhas. Mano, eu me ferrei sozinho. Onde que você tá olhando passagem? Aqui, vocês conseguem escutar que tem. Nesse som eu coloquei o som do mouse, do scroll do mouse. Eu coloquei o som de vários vídeos aleatórios, assim. Teve um só que não é aleatório, que foi proposital, que foi do Mestre do Básico que eu coloquei. Mas os outros era tudo de recomendação do YouTube, assim. E aí eu coloquei o som de scroll do mouse pra parecer que eu tava passando o vídeo. Só que, gente, tudo que eu tava olhando pra tela era tudo uma luz branca, assim, só pra me iluminar bem, sabe? Nada que eu olhava pra tela era real, tá? Nada. Aí nesse início eu faço um... Eu fiz também. Eu gravei. Aí a gente vai pro geral, né? Aí eu coloquei também o... Sim, eu gravei lá. É muito estranho falar isso agora, mas eu gravei lá. Não é muito confortável. Oi, Brasil, eu sou Cristian Chaves. Aqui, aquela parte ali que eu faço assim, ó. E tiro a mão, isso tava escrito pra eu fazer. Porque eu precisava tirar essa mão. Eu queria começar meio descontraída, meio, tipo, relaxada. Só que em algum momento eu precisava tirar essa mão, porque eu ia coçar o braço. E aí eu escrevi, pra eu não esquecer, ó. Em tal cena, eu vou tirar o braço, eu vou tirar a mão aqui, assim, porque eu preciso estar com o braço aqui. Tire uma foto do seu cachorro e veja. Essa cena tá desenhada aqui, hein? Essa cena do foco e desfoco, que era algo que eu não tinha feito antes, não tava pensando em fazer antes. Como que eu ia conseguir fazer esse desfoque sozinha, sabe? Mas aí depois, quando veio o Victor pra me ajudar, aí ele conseguiu, né? A gente conseguiu deixar o take mais interessante, fazendo essa brincadeira. E aí, galera, queria falar com vocês que esse coisinha que apareceu não foi motion, foi programação, vocês acreditam? E teve um pessoal me perguntando, nossa, Nada, mas como assim programação? O que você fez? ChatGPT. ChatGPT. Mas assim, eu não sou uma analfabeta em programação 100%, sabe? Eu já programei em HTML na época da faculdade, assim. Então eu já sabia um pouco como entender um código. Eu olhar assim, eu ficar, tá, beleza, isso aqui, entendi. Era mais ou menos isso. Mas montar, aí não é comigo. Montar, eu não sei. Então, o que eu fiz? Eu baixei um programa de código mesmo, assim, pra rodar código. Normalmente, os caras de TI que trabalham com isso, eles têm um programa. Acho que o mais famoso deve ser o Visual Studio, hoje em dia, e o PyCharm, talvez. Acho que esses dois. E aí eu baixei esses programas porque eles conseguem rodar o código pra você ver como é que tá. Porque esses caras que programam, eles vão testando o código, tá, galera? Eles fazem aqui, eles colocam pra rodar, eles olham e ficam, tá errado. Aí depois eles voltam, ajusta, colocam pra rodar, tá errado. Pra só depois jogar num site, num negócio aberto, entendeu? Enquanto isso, tem esses programas que eles vão testando. E aí eu usei um deles. No caso aqui do Mac, que a gente estava usando o Mac, eu usei o Xcode, que eu vi que era um próprio do Mac. E eu falei, beleza, eu acho que eu vou rodar aqui. Eu pedi pro ChatGPT que eu queria usar o Xcode que simulasse uma notificação do próprio Mac. E aí, dito e feito, eu fiz, só que assim, não foi fácil, não foi tipo, eu pedi uma vez e ele fez, eu pedi várias, aí eu vi, deu errado, aí eu voltava, pedia pra ajustar tal coisa, aí ele ajustava, mas errava em outra. Enfim, código é isso, teste e validação, teste e validação. E foi o que eu fiz. Mas assim, Nathalie, meu Deus, todo esse trabalheiro, por que você não pegou no After Effects? Galera, eu não manjo de After Effects. Pra mim, era muito mais fácil eu fazer uma programação do que eu fazer no After Effects. Eu acho que eu ia demorar muito. E aí foi isso, foi uma escolha. Escolha os seus sacrifícios. O meu foi rodar o código. Mas foi assim que eu fiz. Meu, isso é um papo muito longo. Isso aqui é um papo de reunião com a galera. Não dá pra falar por aqui por vídeo, porque ninguém vai assistir tudo isso. Mas tá, vou fazer, né? Essa aqui é essencial. Aqui tem um pulinho do gato aqui, ó, assim, ó.
bem sutil, só que eu não sei se passou a intenção que eu queria ou se vocês nem perceberam. Mas tinha um som de ventiladorzinho. E eu queria simular como se fosse o som da ventoinha do computador. Então, ali tava o foco na minha mão. Eu cocei, coloquei o somzinho de coceira. E aí eu tava com deixei um Foley não, um sound effect bem baixinho. E aí quando desfocou pro negócio do Mac Mini, eu aumentei o som na ventoinha. Pra dar as intenções, sabe? Dar as coisinhas. Eu comecei coçando, depois lá mais pra frente aparece o código de barras na minha mão, e ali eu aumentei o som da ventoinha do computador, como se o computador estivesse processando alguma coisa a mais ali, entendeu? Foi nesse intuito. Programação. Isso daqui, essa parte que acende a luz, a gente não tinha uma luz com dimerizador. As luzes que tinham eram aquelas que estavam grudadas atrás de mim, que tinha uma luz mais quentinha, sabe? E eram duas. Eram aquelas, então a gente não tinha outra. Eu fiquei, putz, eu precisava que durante a cena eu estivesse escura e depois eu ficasse estourada, sabe? De alguma forma. E aí, o que a gente fez? O Victor deu a brilhante ideia de usar o iPhone dele. Na época ele tava com o iPhone, coitado. E o iPhone, ele fazia essa transição, assim, de uma forma muito suave. Porque o meu, que eu tenho aqui, é Android, é por etapas. Então ele dá a quebra, não é, sabe? Gradual. E o do iPhone tinha essa lanterna de desligada e depois de gradual. Aí a gente fez isso. Ele gravou, a gente deixou no tripé, a câmera, um tripézinho assim bem em frente à tela, e ele ficou com o celular dele assim pra fazer essa luz. E tudo isso de tudo isso, gente, tudo isso foi em pós-produção. E foi sofrido fazer, mas eu fiquei com muito orgulho, porque ficou bem legal essa parte. Bem imersiva, sabe? Essa cena em específico que eu tô bebendo aqui, a água, eu tentei fazer no fone, mas não tava ficando muito real por causa até do som da água que vira, sabe? Tipo, eu bebi aqui e vira, não tava encaixando muito bem. E aí eu falei, vou tentar pegar o som da câmera mesmo, que a câmera tava bem pertinho de mim, talvez dê pra recuperar alguma coisa. Aí eu tratei o áudio, acho que deu pra usar. Tem um pouquinho de som de ruído, ficou, mas como já tinha um som base embaixo, assim, de ambiência, deu pra mascarar um pouquinho. Pausar aqui, por exemplo, essa geral. Não tinha o porquê de eu ter usado essa geral. Eu só usei essa geral porque na minha atuação eu demorei muito pra parar aqui e depois olhar pro negócio. Ia ficar muito tempo de um take só. Eu falei, quer saber? Eu vou meter um geral aqui do nada. Tanto é que se você parar um pouquinho, você vai ver que a posição do braço tá um pouquinho diferente. Porque a gente gravou todas as gerais primeiro. E aí depois a gente foi filtrando. Então depois a gente gravou todas as telas. Aí depois eu gravei todas as cenas que estavam este enquadramento aqui de frente. Porque era um tripézinho, era bem pequenininho. Então ficar montando, tirando e montando ia dar muito trabalho. Até mesmo pela lente, que a gente ia ter que ficar trocando toda hora. Então a gente foi por planos e por lentes. E isso ajudou bastante. A gente levou 3 noites pra gravar. Era pra ter sido em 2 só, não lembro por que foi. Foi 3. Não, lembro sim. A gente começou a gravar tipo 7h30, que era uma 7 horas, 7h30, que já era um horário que já tava bem escuro, né, lá, e não tinha luz nenhuma passando pela persiana. E aí chega uma hora que a gente fica com muita fome, que a gente não consegue mais pensar porque a gente tá com muita fome. E aí, beleza, vamos sair, vamos comer. A gente sai, come, depois quando a gente volta, a gente fica com preguiça de gravar porque a gente já tá cansado, tipo, ai, nossa, acabei de comer, deixa eu dar
E aí a gente não grava. É por isso que acabou dando 3, assim. Mas se a gente ficasse focadão, assim, vamos fazer, tá com fome, dane-se. Brincadeira. Por isso que acabou sendo em 3 dias. Só que, como corrompeu os arquivos, vocês lembram que eu falei que corrompeu os arquivos por conta do meu SSD? Não sei o que deu no meu SSD, mas acabou corrompendo os arquivos. A gente acabou gravando só algum dia de março, o dia que dava, e foram mais 2 dias, 2 noites, pra gravar as cenas que faltavam. Eram 16 no total. E pra recuperar a continuidade, e pra recuperar a garrafa, gente, não tinha mais a garrafa que eu usei pra beber água pra fazer, por exemplo. Eu não sabia mais as expressões que eu tinha que fazer. Porque pra mim, ó, já foi. Tipo, a prateleira que tava lá atrás, como é que ela tava? Não tinha mais nada, a gente não tinha mais... Ai, foi bem triste.